Olá, pessoas mais que queridas. Cá estou eu de volta com o nosso Leituras com a Crica do Provocações Literárias. Essa semana as nossas leituras serão diferentes. Ontem, terça-feira, 18 de agosto, foi o encontro com o Mário Arraes, o nosso mais que querido provocador. E ele nos trouxe Lima Barreto e a cidade do Rio de Janeiro. E nessa deliciosa conversa com o Mário, né, nessa super provocação, ele nos indicou algumas obras de Lima Barreto. Então eu escolhi o conto Nova Califórnia. Hoje, quarta-feira, quinta e sexta-feira, eu vou ler esse conto. Para não ficar cansativo para vocês, cada dia um trecho dessa deliciosa história. Com vocês, Lima Barreto e a sua Nova Califórnia. Ninguém sabia de onde viera aquele homem. O agente do correio pudera apenas informar que acudia ao nome de Raimundo Flamel, pois assim era subscrita a correspondência que recebia. E era grande. Quase diariamente, o carteiro lá ia a um dos extremos da cidade onde morava o desconhecido, sopesando um maço alentado de cartas vindas do mundo inteiro, grossas revistas em línguas arrevesadas, livros, pacotes. Quando Fabrício Pedreiro voltou de um serviço em casa do novo habitante, todos na venda perguntaram-lhe que trabalho lhe tinha sido determinado. Vou fazer um forno, disse o preto, lá na sala de jantar. Imaginem o espanto da pequena cidade de Tubiacanga ao saber de tão extravagante construção, um forno na sala de jantar. E pelos dias seguintes, Fabrício pôde contar que vira balões de vidros, facas sem cortes, copos como os da farmácia, um rol de coisas esquisitas a se mostrarem pelas mesas e prateleiras, como utensílios de uma cozinha em que o próprio diabo cozinhasse. O alarme se fez na vila. Para uns, os mais adiantados, era um fabricante de moeda falsa. Para outros, os crentes e simples, um tipo que tinha a parte com o tinhoso. Chico da Tirana, o carreiro, quando passava em frente da casa do homem misterioso, ao lado do carro a chiar, e olhava a chaminé da sala de jantar a fumegar, não deixava de persignar-se e rezar um credo em voz baixa, e não fora a intervenção do farmacêutico, o delegado teria ido dar um cerco na casa daquele indivíduo suspeito que inquietava a imaginação de toda uma população. Tomando em consideração as informações de Fabrício, o boticário Bastos concluíra que o desconhecido devia ser um sábio, um grande químico, refugiado ali para mais sossegadamente levar avante os seus trabalhos científicos. Homem formado e respeitado na cidade, vereador, médico também, porque o doutor Jerônimo não gostava de receitar e se fizera sócio da farmácia. Para mais em paz viver, a opinião de Bastos levou tranquilidade a todas as consciências e fez com que a população cercasse de uma silenciosa admiração
a pessoa do grande químico que viera habitar a cidade. De tarde, se o viam a passear pela margem do Tubiacanga, sentando-se aqui e ali, olhando perdidamente as águas claras do riacho, cismando diante da penetrante melancolia do crepúsculo, todos se descobriram e não era raro que as boas noites acrescentassem doutor. E tocava muito o coração daquela gente a profunda simpatia com que ele tratava as crianças, a maneira pela qual as contemplava, parecendo apiedar-se de que eles tivessem nascido para sofrer e morrer. Na verdade, era de ver-se, sob a doçura suave da tarde, a bondade de Messias com que ele afagava aquelas crianças pretas, tão lisas de pele e tão tristes de modo, mergulhadas no seu cativeiro moral, e também as brancas, de pele gretada e áspera, vivendo amparadas na necessária quequexia dos trópicos. Por vezes, vinha-lhe vontade de pensar qual a razão de ter Bernardin de Saint-Pierre gasto toda sua ternura com Paulo e Virgínia e esquecer-se dos escravos que o cercavam. Em poucos dias, a admiração pelo sábio era quase geral, e não o era unicamente porque havia alguém que não tinha em grande conta os méritos do novo habitante. Capitão Pelino, mestre-escola e redator da Gazeta de Tubiacanga, órgão local filiado ao Partido Situacionista, embirrava com o sábio. Vocês hão de ver, dizia ele, quem é esse tipo? Um caloteiro, um aventureiro ou talvez um ladrão fugido do rio. A sua opinião em nada se baseava, ou antes, baseava-se no seu oculto despeito, vendo na terra um rival para a fama de sábio de que gozava. Não que Pelino fosse químico, longe disso, mas era sábio, era gramático. Ninguém escrevia em Tubiacanga que não levasse bordoada do capitão Pelino. E mesmo quando se falava em algum homem notável lá no Rio, ele não deixava de dizer: não há dúvida, o homem tem talento, mas escreve um outro, de resto, e contraía os lábios como se tivesse engolido alguma coisa amarga. Toda a vila de Tubiacanga acostumou-se a respeitar o solene Pelino e corrigia e emendava as maiores glórias nacionais. Um sábio. Ao entardecer, depois de ler um pouco o Sotero, o Cândido de Figueiredo ou o Castro Lopes, e de ter passado mais uma vez a tintura nos cabelos, o velho mestre-escola saía vagarosamente de casa, muito abotoado no seu paletó de brim mineiro, e encaminhava-se para a botica do Bastos, a dar 2 dedos de prosa. Conversar é um modo de dizer, porque era Pelino, avaro de palavras, limitando-se tão somente a ouvir. Eu asseguro, dizia o agente do correio, que por aí o mestre-escola intervinha com mansuetude evangélica. Não diga asseguro, senhor Bernardes. Em português é garanto. E a conversa continuava depois da emenda, para ser de novo interrompida por uma outra. Por essas e outras, houve muitos palestradores que se afastaram, mas Pelino, indiferente, seguro dos seus deveres, continuava o seu apostolado
de vernaculismo. A chegada do sábio veio distraí-lo um pouco da sua missão. Todo o seu esforço voltava-se agora para combater aquele rival que surgia tão inopinadamente. Foram vãs as suas palavras e a sua eloquência. Não só Raimundo Flamel pagava em dia as suas contas, como era generoso, pai da pobreza. E o farmacêutico vira numa revista de específicos seu nome citado como químico de valor. E assim, deixo vocês para nosso encontro de amanhã. Boa noite, durmam bem e amanhã nos encontramos aqui para continuar esse delicioso conto de Lima Barreto. Até amanhã.